Sejam todos bem-vindos a mais uma live que a gente vai estar fazendo hoje. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, que é a doutora Lorena Miranda. E ela é especialista em uroginecologia e obstetrícia e tem diversas formações aí. Ela vai contar um pouquinho aí para todos nós, realmente, qual é a área de atuação dela. E a gente vai falar da importância do fortalecimento do assoalho pélvico. Eu vou só escrever o título aqui, pessoal, para quem for chegando já identificar qual é o tema de hoje, tá? E já eu já chamo a doutora Lorena. Ela já, deixa eu ver aqui, já entrou. Seja bem-vinda, Mari, Zanete, Rayane. O pessoal tá entrando aqui. Só um minutinho. Muito bem. Galera, eu preciso só de um feedback se o áudio tá legal. Estão todos aí me ouvindo direitinho? Todo mundo me escutando? Faz um joinha se estiver tudo ok aí, beleza? O áudio está legal? Deixa eu ver, não tive nenhum feedback ainda. Galera, se estiver escutando bem, só manda um joinha. Joia, obrigado, Lorena. Beleza, pessoal, deixa eu só... Bom dia! Bom dia, tudo bom? Doutora Lorena Miranda, quanto tempo, hein, Lorena? Pois é, tem muitos anos, né? Pois é, a gente já se conhece há bastante tempo, mas tem muito tempo que a gente não encontra, né? Nós não nos encontramos. Verdade, né, Lorena? Você está me ouvindo bem, Guilherme? Tô, seu áudio tá excelente. Agora Tá? o seu abaixou para mim. Tá baixo aí? Espera aí. Agora melhorou. Tá tudo ok agora? Tá, melhorou. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu quero agradecer, tá? Eu quero começar agora essa live agradecendo a doutora Lorena. Eu sei que ela tem vários compromissos. Ela é professora universitária. Vou contar um pouquinho da história dela, rapidinho, né, Lorena? Rapidinho. Pra gente. E eu quis trazer um tema muito importante, porque sobre o assoalho pélvico, né? Eu não vejo muitas lives, nem muita gente postando realmente sobre esse assunto e está ligado, por exemplo, com o meu trabalho, né? Tanto dentro dos consultórios com a osteopatia, quanto no trabalho com Pilates. Então eu achei que dava para a gente estar linkando esse assunto, né? Como você é uma expert nesse assunto, eu achei fantástico essa participação sua aí, tá, Lorena? E muito obrigado pela disponibilidade. Imagina, Guilherme, eu que agradeço o convite, né, para falar de uma muito importante, que é o assoalho pélvico. E ele é pouco discutido, na verdade, né? Muita gente acha que a área de saúde da mulher ela é uma área nova, e na verdade não é, né? Na verdade, eu já trabalho com saúde da mulher há 16 anos. E assim, desde a graduação, sempre fui muito envolvida na área de saúde da mulher, né? Com projeto de pesquisa dentro da faculdade. Então, eu já tive esse interesse, vou falar rapidamente aqui um pouquinho da minha formação em saúde da mulher, né? Então, fica à vontade, tá, Lorena? Oi? Fica à vontade para se apresentar, porque a minha audiência, por exemplo, talvez não te conheça, né? A sua com certeza te conhece, né? Pois é, pessoal. Então, eu sou fisioterapeuta, sou formada desde 2003, né? Então, meu interesse na saúde da mulher começou já na graduação. Quando eu formei em 2003, por minha sorte, foi a primeira especialização em saúde da mulher nas ciências médicas, estava abrindo, né, com a professora Elza Baracho. Então, eu consegui passar no processo seletivo e comecei a fazer essa primeira especialização, que foi ginecologia, obstetrícia e aspectos de mastologia. Então, a gente tem um campo amplo, né? Então, a gente entra desde a ginecologia, pega a parte obstétrica de parto e a parte da oncologia também, né? Especialmente a mastologia, né? E nessa mesma época, eu entrei num processo seletivo na Unileste, no centro universitário aqui, né, do Leste de Minas Gerais,
para a disciplina de saúde da mulher, né? Então foi tanto a parte teórica quanto a parte prática. E fiquei com essa disciplina durante 8 anos lá na Unileste, né? E nesse trajeto eu fui fazer o mestrado, logo na sequência da primeira pós, eu fiz o mestrado em aleitamento materno. O meu mestrado foi na UFMG, pela Faculdade de Medicina da UFMG. Foi um mestrado bem interessante que ampliou a minha área de atuação em obstetrícia, né, em aleitamento materno. E, posteriormente, eu fiz uma outra pós em dermato funcional. Então, eu tenho essa pós em saúde da mulher e a de dermato. Tem pessoas que até acham que é uma só e não é, né? São áreas distintas, né? A gineco e temos a dermato funcional. E desde sempre na docência também, né? Já tenho aí 16 anos de sala de aula e 16 anos de atuação também nessa área, né? Aí, resumidamente, né? Fechou. Então, sim, isso é muito legal, porque aí todo mundo está vendo que tudo que a gente vai estar falando, tudo que a doutora Lorena vai apresentar aqui para a gente, tem muito embasamento, ela tem muita experiência e, principalmente, ela está no campo de batalha, né, Lorena? Então, atuando também. Isso aí é fantástico, né? Então, Lorena, assim, eu acho que assim, a gente podia começar o seguinte: o que realmente é o assoalho pélvico? Vou imaginar que ninguém aqui saiba sobre isso, né? Tá. O que seria o assoalho pélvico? Então, o assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos e de fáscias que vão fechar a nossa pelve na região inferior, né? Então, é uma musculatura estriada e esquelética, é muito importante a gente lembrar disso, né? Ou seja, ela está sob controle voluntário e como um músculo do braço, um músculo da perna, por exemplo, ela precisa ser fortalecida, né? E normalmente é uma musculatura desconhecida e por isso negligenciada no fortalecimento muscular, né? Então a gente percebe, as pessoas são muito preocupadas em fortalecimento de outras áreas e na verdade o assoalho pélvico a gente nem sabe que tem, né? Na verdade é isso mesmo. As pessoas não sabem a importância dessa musculatura na sustentação da pelve, porque na verdade das estruturas pélvicas, né? A única coisa que fecha a pelve por baixo, a pelve óssea, né, é esse conjunto de músculos. Nós não temos mais nada que sustente por baixo. Então, a única coisa são os músculos e fáscias, né? Então, esse músculo, essa musculatura, esse conjunto de músculos, na mulher, por exemplo, ele vem em volta da uretra, da vagina e do ânus. E nos homens, em volta da uretra, né, e do ânus. Então, ele sustenta toda essa região ali por baixo da pelve. E sofre a ação da gravidade o tempo todo, né, Lorena? Sim. Fora a sustentação de todas as estruturas, todas essas vísceras que estão ali acima, né? Então, todas as estruturas abdominopélvicas, você imagine, ficam apoiadas nesse assoalho pélvico. Então, constantemente, ele sofre um processo de distensão, né? Por isso a importância de se trabalhar. Muitas pessoas acreditam que esse fortalecimento precisa ser feito só à medida que a gente vai envelhecendo. E aí, quando eu falo que é exatamente o contrário, muitas pessoas assustam, né? Hoje eu tenho no consultório pessoas de 20 e poucos anos com quadros de incontinência urinária, né? Então, 24, 30, são pessoas jovens, apresentando já disfunção de assoalho pélvico, né? Justamente por isso que você falou. Então, nós temos, além dessa sobrecarga dos órgãos, a ação da gravidade constantemente, né? Sobre essa musculatura. E, além disso, é claro que com o tempo a gente vai perdendo mesmo força muscular, né? Então, a importância de na verdade, a conscientização corporal para que as pessoas entendam onde que fica e como que trabalha essa musculatura. Exatamente, exatamente. E existem alguns sinais que possam, o indivíduo estar apresentando, e possa entender que essa musculatura está fraca, Lorena. Por exemplo, um espirro e começa a urinar, né? Esses sinais são importantes para a gente estar observando. Ô Guilherme, essa sintomatologia, ela já é algo já mais agravado, né? Vamos pensar assim, uma pessoa quando ela chegar
a perder urina, ao tossir ou espirrar, ela já está com um quadro de incontinência urinária. Então, o ideal é que, eu acho até por isso que eu falei da importância da live hoje, é que as pessoas não cheguem nesse estado, né? Que elas consigam passar por um processo de avaliação e aprender a utilizar essa musculatura, a fortalecer antes desses estados. Deixa eu só falar alguns fatores de risco, só para a gente entender um pouquinho. Eu digo sempre assim, nós mulheres somos muito mais propensas a disfunções de assoalho pélvico do que os meninos, ok? Até pela própria disposição anatômica. Quando nós pegamos o assoalho pélvico feminino, a musculatura é mais aberta, porque entre a musculatura nós encontramos, como eu disse, uretra, vagina e o ânus. Então a nossa musculatura ela tem uma abertura. A musculatura masculina não tem. A musculatura ela é fechada em volta do pênis e depois tem só o canal anal. Então, os meninos normalmente não apresentam enfraquecimento muscular como as meninas, pela disposição anatômica, né? E aí nós temos outros agravantes, por exemplo, as gestações, né? As gestações, todo mundo entende, né? Por exemplo, o útero, ele é um dos órgãos que se encontram apoiados no assoalho pélvico. À medida que ele vai aumentando, né, durante a gestação, aumenta muito a sobrecarga em assoalho pélvico. Então, essa musculatura passa a ser distendida. Eu gosto sempre de deixar claro, Guilherme, que não é comum, não é normal, perder urina na gestação. Porque tem muitas pessoas que associam, estou grávida, é normal. Não. Perder urina já é sinal de disfunção na gestação. Porque senão toda gestante perderia urina. Isso não acontece. Eu falo que pode ser frequente, mas não é normal, né? Então já é sinal da importância de trabalhar essa musculatura. Deixando claro também que na gestação esse trabalho pode ser feito de fortalecimento de assoalho pélvico, né? Inclusive, além de fortalecer, a gente prepara, inclusive, essa musculatura para o parto, tá? Não garantindo um parto vaginal, também a gente deixa isso claro. Mas prepara... Você está preparando o terreno. Prepara, exatamente. Né? A gente trabalha um relaxamento, uma conscientização dessa musculatura, para que essa mulher compreenda os movimentos no período expulsivo e previne quadros de incontinência urinária, né? É um trabalho muito bacana de ser feito. Então, além da gestação, nós temos outras alterações, por exemplo, nas mulheres, o parto, né? Então, o parto pode ser um fator de risco, né? Que venha induzir posteriormente um quadro de incontinência urinária. Mas nós podemos dizer também, afirmar que todo parto normal vai desenvolver quadros de incontinência urinária? Não, porque tem muita gente que tem medo do parto vaginal por isso. E muitas pessoas que foram submetidas a cesarianas têm incontinência urinária, tá? Porque, na verdade, é um somatório de fatores. Mas até agora, olha aí, eu já citei aí pelo menos 3 fatores de risco na mulher, né? E nós temos um agravante, que é a menopausa, né? A menopausa, ela é climatério, né? E menopausa, com uma redução dos níveis hormonais, a gente tem uma perda de adiposidade, de vascularização em volta da uretra, e o que diminui a pressão intrauretral, fazendo com que muitas vezes a pressão dentro da bexiga supere a pressão dentro da uretra. E isso predispõe incontinência urinária, né? Então, as mulheres, eu digo sempre, quando eu estou dando aula, ministrando alguma palestra, eu falo, meninas, vamos aprender a contrair o assoalho pélvico desde já, né? Todas precisam aprender, independente da idade, se é 18, 19, 20, 30, 50, 60, é importante que aprenda, que tenha esse conhecimento, né? Isso faz parte da consciência corporal, né, Lorena? Então, quando você começa a aprender realmente a utilizar determinadas musculaturas, né, aprender a contrair em determinados locais, tudo facilita. Então, de forma consciente, depois, você consegue fazer esse trabalho, quando você faz isso constantemente, não é?
E isso é até bastante interessante também, que as minhas pacientes, quando elas vêm ao consultório, e eu deixo isso muito claro, que o exercício de assoalho pélvico ele pode ser feito o dia inteiro, a hora que ela lembrar, no carro, em casa, no trabalho. E aí elas falam que depois nunca mais esquecem disso, de fazer esse exercício de contração. A grande questão é saber se eu estou ou não contraindo o assoalho pélvico, né? Guilherme, por isso que eu falo às vezes da importância da pessoa procurar um profissional capacitado, né, um fisioterapeuta, para estar orientando, avaliando e ensinando essa contração de assoalho pélvico. Porque muitas vezes a pessoa acha que contrai o assoalho pélvico, mas não contrai. Ou então ela realmente, como ela não sabe, ela deixa de fazer, né? Então é interessante aprender mesmo essa contração, né? Você teria alguma dica muito simples assim para dar para gente? Então, eu dou sempre um exemplo, como se as mulheres fossem fechar as mulheres e os homens, vou falar de modo geral. Ensino as minhas pacientes assim, como se elas quisessem vestir uma calça muito apertada e elas quisessem fechar o zíper dessa calça. Então, elas não vão ter que fazer uma contração de abdômen, elas vão sugar o abdômen, não é isso? Para fechar essa calça. Quando elas fizerem isso, elas vão levantar com essa calça, com o zíper, todo o assoalho pélvico. É uma das formas de entender, sabe? Assim, de tentar fazer o exercício, tá? Fechar, contraindo o abdômen, essa região inferior. Quando você faz essa contração, você já eleva o assoalho pélvico junto. Facilita a contração do assoalho pélvico. E tentar fechar como se quisesse prender o xixi, né? Como se você fosse interromper um jato. Eu gosto também de já frisar isso, Guilherme, que prender a urina no momento que você está urinando não é exercício, tá? Porque muitas pessoas acham que isso é um exercício e não é, né? O fisiológico no momento de esvaziar a bexiga, você vai esvaziar essa bexiga. Não prenda o jato, né? Então, isso não é exercício, tá? Não, perfeito, Lorena. E eu vou aproveitar o gancho, né? Vou aproveitar o gancho porque na área, por exemplo, do Pilates, a gente enfatiza muito o powerhouse, que a gente chama de powerhouse, né? Que seria o estímulo de contração muscular dessa região abdominal, né? Que tem ali o diafragma, o músculo transverso do abdômen, que forma um cinturão, né, de proteção da região lombar. Junto com isso também a contração do assoalho pélvico e os multífidos posteriormente. Então a gente estimula o tempo todo esse tipo de contração, né? E a gente tem uma respiração específica, e essa respiração específica, principalmente na expiração, a gente pede justamente essa dica aí que você deu. Então, eu acredito que durante esse trabalho, essa contração do powerhouse, e de uma forma constante, a gente pode estar começando a criar uma consciência corporal interessante e fazer um trabalho desse fortalecimento, não pode? Pode e deve, né, Guilherme? Que aí a gente trabalha como um todo o paciente. É isso que eu falo bastante, isso em qualquer atividade. Eu falo isso com os pacientes, por exemplo, quem faz um crossfit, quem faz a musculação, a importância de associar o assoalho pélvico, né? E aí o Pilates, ele tem, nossa, um fator muito importante. Aí você frisou bem a questão da respiração. A gente, para ensinar o paciente a contração de assoalho pélvico, ela é exatamente na expiração. Justamente porque na exa a gente retira essa sobrecarga desse assoalho pélvico, né? Então você o diafragma sobe, né? Para quem não sabe, né? Durante a expiração, o diafragma sobe, aumenta a área abdominal, diminui a pressão interna. Então tem todas essas questões. Como a gente reduz a pressão intraabdominal, a gente retira um pouco, né, essa pressão do assoalho pélvico. Então, facilita muito. Então, toda vez o exercício é sempre solicitado na expiração, né? Então, é muito interessante esse trabalho conjunto, né, Guilherme, do Pilates, sempre associar, igual eu falo, tentar associar isso sempre em qualquer outra atividade, né? Nós começamos sempre trabalhando os exercícios com a paciente deitada, sabe? Para ensiná-la, para começar sempre deitada, porque deitada a gente diminui um pouco a pressão.
né? Então, você diminui o peso dos órgãos abdominopélvicos no assoalho pélvico e reduz um pouco a ação da gravidade. À medida que ela vai progredindo em força, a gente vai mudando, vai variando essa posição, né? Para sentada, para de pé, a gente impõe cargas para essa paciente, né? Então, para ganhando força mesmo desse assoalho pélvico, tá? Perfeito, perfeito. É muito legal, né, Lorena? Se a gente pensar de uma forma bem ampla, né, e a gama de recursos que nós temos dentro da fisioterapia, a gente pode alcançar excelentes resultados, né, para quem tem algum problema, que estão apresentando esses sinais, né, de incontinência urinária ou fecal, né, esses sinais, esses sintomas que apresentam esses indivíduos. Então, assim, olha só, se a gente pensar no trabalho de observação, vamos lá, da osteopatia, questão estrutural, né? Região sacral, torções sacras, disfunções de ilíaco anterior, posterior, a gente fazer um trabalho de reequilíbrio de todas essas estruturas vai estar ajudando muito esse paciente, não vai? Muito. Né? Porque tem as tensões ligamentares, né? Isso aí você sabe mais do que eu, dessas alterações posturais, mas você sabe o tanto que elas interferem no desenvolvimento da musculatura, né? Na contração muscular. Então, isso é muito importante. Durante a nossa avaliação, o paciente precisa passar por uma avaliação postural, né? Então, vamos supor que eu seja um fisioterapeuta que não tenha capacidade, especialidade para trabalhar essa alteração postural. Eu preciso encaminhar o meu paciente para alguém que saiba, porque às vezes a disfunção pélvica pode ser uma alteração postural, está sendo originária de uma alteração postural. Então, isso que você falou aí também é fundamental. Tá? Então, exatamente. A alteração pélvica, que aí você sabe mais disso, desencadeada por alterações de cadeias musculares, ela é sim um fator mais um fator de risco para incontinência urinária. Só aproveitando o gancho que você disse aí, incontinência fecal, incontinência urinária, é interessante, porque eu falei bem da incontinência urinária, mas a disfunção de assoalho pélvico, ela traz outras sintomatologias, sim, né? Como você acabou de dizer aí. O paciente não apresenta somente incontinência urinária, não. Ele pode vir apresentar incontinência fecal, incontinência de flatos. Disfunção sexual é uma alteração importante que a gente aborda também. E, igual você disse aí, o fisioterapeuta ele tem um leque enorme, né? E ainda hoje, eu digo assim, depois de 16 anos já trabalhando com a área de ginecologia, tem pessoas que eu vejo que não conhecem mesmo, não sabem que o fisioterapeuta tem esse papel, né? E não entendem, não compreendem mesmo que é um tratamento totalmente diferente, né? Ele é um tratamento, muitas vezes, intracavitário, né? Ele é interno, com sonda intravaginal, intrarretal. Então, ele é bem diferente mesmo de um tratamento convencional, né? Exatamente. Eu tive contato no meu estágio da faculdade, isso lá em 2002, viu, Lorena? Tempinho, né? É um tempinho. E foi um contato que eu realmente tive com essa área. E eu tive um paciente de incontinência retal, porque ele teve CA, né? Então, fez diversas cirurgias na região do reto. E precisava, assim, e era muito interessante, porque, de certa forma, se a gente for parar para pensar num ambiente acadêmico, né, numa escola, ali são várias pessoas que vão passando, são vários estudantes que estão ali, né, estagiários, então cada mês ele era avaliado, então ele tinha que fazer todo mês aquela reavaliação ali. É constrangedor, né? Seria constrangedor, né, para uma pessoa. Quando a gente não tem um problema, a gente acha que é constrangedor. Mas no caso dele, não era. Ele ficava super satisfeito porque a gente fazia estimulação principalmente elétrica, né, nesse paciente, de diversos exercícios. E o resultado era fantástico. Então, ele realmente ia ali no tratamento, né? Como ele tinha um problema muito sério, e aquilo trazia para ele um alívio e uma qualidade de vida fantástica, ele ia com todo prazer ali para o tratamento e não importava se passava todo mês diversos profissionais, ele realmente não importava, né? O Guilherme, isso também é algo bem interessante de ser abordado, porque as pessoas acham que vai ser constrangedor, exatamente isso que você falou. E, na verdade, não tem nada. O paciente ele é totalmente preservado, né? É claro que, como é uma área ginecológica e urológica, né?
o paciente, às vezes, ele precisa ser, algumas áreas são desnudadas, né? Mas, hora nenhuma, o profissional tem contato com essa área, assim, sem que o paciente esteja coberto. É tudo muito, assim, feito com muito cuidado, né? Para justamente o paciente se sentir à vontade. E quando o paciente vem para a gente, ele está precisando de ajuda, né? Eu vou dar um outro exemplo, porque eu falei das mulheres. Hoje eu atendo, por exemplo, eu recebi um paciente com prostatectomia radical, né? Que é a retirada da próstata. E a consequência dessa retirada é a incontinência urinária e disfunção sexual, né? E ele chegou, a queixa principal era a perda de urina mesmo, né? Que está incomodando muito. E no início é uma perda quase que recorrente, sem interrupções. Então, aí a primeira coisa que a gente faz no primeiro dia é sempre a anamnese, né? Eu costumo nem partir para o exame físico no primeiro dia, justamente para que o paciente, para eu explicar para ele o que é essa fisioterapia. Porque às vezes as pessoas, como eu lhe disse, a grande maioria não conhece. Então, eles não entendem que o procedimento vai ter toque retal, vai ter toque vaginal, para eu avaliar o grau de força. Se eu estou falando de assoalho pélvico, para eu avaliar a força, precisa ser intracavitário, não tenho outra forma, né? Não tem. E, às vezes, dependendo desse grau de força, a reabilitação ela tem que ser iniciada com eletroestimulação, que também será intracavitária. E quando eu explico isso para o paciente, eu deixo isso muito claro, mostro as sondas, faço o desenho explicando como que vai funcionar e eles entendem perfeitamente. O que eles querem é melhorar, né? Sair desse quadro. Então, as pessoas, muitas vezes, eu falo que eu dei estágio, né? Fui supervisora de estágio muitos anos e às vezes o aluno ele tem um pouco mais de receio do que o paciente. Quando a gente vai entrar para avaliar, para poder atender e depois isso passa, né? Isso passa para o aluno e o paciente fica super à vontade, tranquilo e vai melhorando. Eu acho que é isso que importa, né? Isso aí. E sempre, né, Lorena, se a gente for pensar, realmente não deixar chegar a esse ponto. No caso de um CA de próstata ou reto, é diferente, né? É diferente. A gente está falando de intervenção cirúrgica e realmente teve que mexer na estrutura. Mas se a gente for pensar que às vezes é a maioria, né, dos pacientes ou das pessoas que estão passando por esse problema, há como prevenir muita coisa, né? Sim. Essa é a grande questão. Você até me perguntou sobre os sinais ou sintomas, né? Por exemplo, uma pessoa... É muito comum também, viu, Guilherme? Isso que você está falando é uma coisa bem séria. As pessoas, às vezes, começam tendo pequenas perdas né, de urina pequenas, assim, percebe uma umidade às vezes, quando tosse, quando faz atividade física, quando corre, quando ri, por exemplo, pega peso, pula, só que a pessoa acha que aquilo é normal, tipo assim, perdi agora, e vai deixando. Quando elas vêm nos procurar, isso já tem mais de um ano, 2 anos, e a gente observa a evolução negativa do quadro. Né? A paciente que perdia só eventualmente agora fica frequente, né? Toda vez que tosse, toda vez que pega peso, no jumping lá na academia, pegando, né? Qualquer alteração. E aí, não que não tenha respostas, nossas respostas normalmente são muito positivas, só que poderia ser evitado, né? Você concorda, né? Sim, sem dúvida. São quadros que poderiam ser evitados, né? Eu digo assim, que uma definição de incontinência urinária, Guilherme, só para a gente entender, ela é uma perda objetiva de urina, demonstrável e que traz um prejuízo na qualidade de vida do paciente. Esse é o conceito de incontinência urinária, né? É uma perda involuntária, objetivamente demonstrável e que tem que trazer esse prejuízo. E traz, né? Eu já atendi pessoas aqui que, por exemplo, deixaram de ir na igreja porque senhoras, por exemplo, que gostavam muito, deixam de ir porque sabem que senão tu chega lá corre o risco de perder urina. Pessoas deixam de viajar, deixam de se hidratarem, beber água. Se hidratarem, exatamente. Isso eu vejo muito, sabe? Exatamente. Vejo muito. Então, a pessoa fala, não vou beber água porque vou ter perda de urina. Pelo então, risco, isso aí, né? Exatamente. Então,
vai estar interferindo no corpo dela todo, né? De uma forma geral, né? Então, as pessoas são afetadas. Mas, igual eu estou te falando, hoje começa um pouco mais de conscientização a respeito disso, inclusive no campo médico, né? Porque muitas vezes o primeiro profissional de contato era o médico. Hoje a gente sabe que passou isso também a ser já, às vezes, o fisioterapeuta, né? É muito comum. Mas quando outros profissionais também estão conscientes desse nosso papel, facilita muito também o acesso do paciente ao tratamento, né? Então, na verdade, muito. O nosso trabalho, na verdade, ele é multidisciplinar, ele é com outros profissionais. E a gente diz mais, muitas vezes o paciente, ele deixa de ser submetido a um processo cirúrgico, só vindo para a fisioterapia, que é o tratamento conservador, né? E muitas vezes isso é muito comum, né? A gente conseguir reverter um quadro sem necessidade de intervenção cirúrgica, né? Que é o grande papel da fisioterapia, né? Eu digo que a gente tirar realmente a pessoa numa mesa, né, do risco de passar por uma cirurgia, seja em qualquer área, né? Eu acho que esse é o grande papel nosso, restaurar a função, né? A gente restaura a função, seja musculoesquelética, seja neurológica, etc. E tirar, né, tirar esse risco de ter que passar por um processo cirúrgico, que é um processo que é doloroso, né? Tanto emocionalmente quanto até fisicamente, né? Recuperação mais complicada. Então, acho que assim, quando a gente buscar realmente os profissionais que vão atuar, eu brinco, Lorena, eu tenho uma brincadeira que eu faço com o seguinte: vá no mecânico direto, às vezes, né? Então, dependendo do problema, busque aquele que realmente tem a ferramenta em mãos para resolver o seu problema de fato. E não mascarar, não tratar somente sintomas, né? A gente vê muito profissional que está tratando sintomas e não busca a verdadeira causa, né? Isso não, para mim, não é tratar, né? É mascarar um pouco. Né? Eu digo assim, é claro, Guilherme, que em determinados casos a cirurgia é necessária, né? A gente não pode descartar, mas muitas vezes ela vai ser evitada assim, em boa parte das vezes, principalmente quando a causa é muscular, né? Porque é claro que eu tenho outras causas de incontinência urinária, mas quando a causa é muscular, a chance de sucesso dos nossos protocolos, eles são muito grandes, né? A gente não pode, tem muito paciente que vem querendo saber quantas sessões, quanto tempo. Eu falo, gente, eu não tenho como dizer nem tempo, nem quantas sessões, porque todo paciente é único, todo organismo é de um jeito, então... Mas e não existe, né, Lorena? Não existe a varinha de condão, né? Não existe a varinha de chegar assim, ó, você quer o abdômen sarado? Não adianta. O abdômen sarado, ele só vem com muito treino, alimentação equilibrada, muita disciplina, não é? Isso vale para tudo. Né? Eu falo que eu costumo brincar, você falou isso aí do abdômen sarado, eu falo isso muito na dermato, né? Que as pessoas às vezes nos procuram e fazem... É outra live que nós podemos fazer, né, Guilherme? Sim, vamos sim. As pessoas nos procuram e falam assim, vem porque está com uma adiposidade abdominal, eu quero resolver isso aqui só com um aparelho, né? E isso não existe, né? É o que você acabou de falar ali. Eu preciso de uma alimentação equilibrada, da atividade física, enfim. E isso na ginecologia, isso também é fundamental. Em toda a área, né? Que a gente vai atuar, sim. Eu, como trabalho muito com dor, né? Normalmente, meu paciente é aquele paciente que vem com quadro de dores, e eu falo para eles assim, olha só, todo mundo quer uma causa só, né? Todo mundo quer achar algum problema só e uma solução só. E normalmente não é assim. Né? São vários fatores, né? Eu costumo dizer, são fatores emocionais, são fatores da alimentação, são fatores do estilo de vida que você está levando, e são fatores da mobilidade. E durante muito tempo, né, até vários profissionais ficaram atentos somente para a parte da mobilidade. E o papel fundamental nosso, Lorena, eu acho que é a parte da educação. Então, isso que a gente está fazendo aqui, nós estamos educando todas as pessoas que estão aqui assistindo, né, sobre um determinado problema, né, a gente está trazendo determinadas soluções em um determinado caminho, e que isso é importante. Quando a pessoa começa a ter esse conhecimento e acesso a esse conhecimento, ela vai saber até onde buscar. Porque muitas pessoas nem sabem, né, como e onde buscar. Não sabe. Né? E isso até eu estava aqui pensando, Guilherme, a pessoa que, por exemplo, ela não tem sintoma nenhum,
né? Não apresenta nenhuma disfunção. Mas se ela tem dúvida, ela quer aprender a contrair o assoalho pélvico, ela quer saber o grau de força que ela tem, ela pode procurar o profissional. É uma forma de prevenção, né? Eu falo que o que não é comum em países subdesenvolvidos, trabalho de prevenção. Nós temos um trabalho mais curativo, né? Então, tinha que ser exatamente o contrário, é que a gente procure prevenir, né? Então, por exemplo, hoje eu já recebo pessoas que vêm, Lorena, eu só quero fazer uma avaliação do meu assoalho pélvico, quero que você me diga o grau de força e se eu preciso ou não fortalecer. E isso é muito bacana quando a pessoa vem fazer isso, porque ainda é raro, mas já tem acontecido, porque é justamente a questão da prevenção, né? Eu falo sempre assim, Guilherme, com as minhas pacientes. Assoalho pélvico, ele é músculo estriado esquelético, igual braço, igual perna, igual abdômen. Isso é sinal de que, se eu fortaleço, se eu trabalho, ele está forte. Mas e se eu não fortaleço? Nós sabemos o que acontece, né? Aí a gente vai entrar no âmbito da autorresponsabilidade. Olha só que legal. Porque se eu posso fortalecer aquilo, né? Se aquilo ali depende de mim, né? Se eu não tenho, eu não quero, né? Eu não quis fazer, né? É muito louco isso. Mas eu te digo assim também, por que as pessoas vão na academia? Não é assim? Então, a academia, elas não vão... Claro que tem questão de estética, mas é uma questão de saúde, né? Mas é porque o músculo, a gente sabe, você sabe disso muito bem aí, por que o músculo tem que estar bem, por que ele tem que estar forte, né? Para uma sustentação equilibrada do nosso corpo de uma forma geral. Então, desempenhar sua função, né, Lorena? Desempenhar sua função, com excelência. Então, eu digo assim, o assoalho pélvico também, e ele, infelizmente, não é trabalhado, né? As mulheres, eu falo mulheres, né, mas vão generalizar, nem sabe dele, nem sabe que eu tenho que trabalhar esse músculo, né? Exato. E é por isso que tem sido muito comum quadros de incontinência urinária. Eu volto a falar a questão do ser normal, eu disse na gestação, porque a gente escuta às vezes as pessoas falarem que é normal perder urina na gestação e também em pessoas mais velhas. É normal, eu já estou na terceira idade, eu sou idosa, é normal perder. Gente, não é. Não é. Não é. Pode ser um pouco mais frequente pelo fator de risco, somatório de fatores de risco. Mas normal não é. Tem tratamento, tem resolução. Ninguém precisa ficar com disfunção assim, com essa sintomatologia. Né? Fico alerta, né, Lorena? Fico alerta. Fico alerta, e, assim, não é normal. E a grande questão, a gente falou da prevenção, que você estava falando aí, a prevenção é a coisa mais difícil de vender. Por que ela é difícil de vender? Porque a pessoa não sentiu a dor ainda. Nada. Então, quando a gente sente a dor, é que a gente procura. Infelizmente, a gente espera sentir essa dor. A dor que eu falo, gente, é de maneira geral. É emocional, é de qualquer forma, tá? Não é a dor somente física, né? Tá lá doendo, não. A dor é começar a observar a perda de urina, né? No nosso caso aqui da live. Então, isso é a dor. Né? A dor tá no... para a qualidade de vida. Exato. A dor é o quê? Tá no serviço e levanta, a calça tá umedecida, né? Isso é a dor, é o constrangimento. O constrangimento é que faz com que a gente haja, infelizmente. Exatamente. Né? Então, a prevenção ela vai entrar no pré-dor. Então, é difícil, por isso que é muito desafiador vender a prevenção. Né? A gente tem que gastar mais energia. Mas o nosso papel, eu vou repetir, é educação. Então, a gente está aqui para educar. E eu quis trazer a Lorena, gente, também, por quê? Porque é um assunto que eu não domino. Né? Eu não domino. Então, na audiência aqui, normalmente eu não vou falar sobre esse assunto. Vou falar do fortalecimento junto com a outra cadeia muscular, né? Que faz parte do trabalho, por exemplo, com Pilates, que é fantástico. Mas específico, por isso que é importantíssima a presença da Lorena aqui, para estar mostrando, né, para todo mundo o quanto é importante esse trabalho, né? Esse trabalho. Antes de sentir a dor, né, Lorena? Não é um trabalho preventivo. Ô, Guilherme, é até interessante você ter colocado essa questão do Pilates, porque a gente encaminha muitos pacientes para o Pilates para darem seguimento à reabilitação. É uma questão, né? Porque é o seguinte, quando um paciente, uma pessoa, ela vai apresentar um grau de força muito baixinho de assoalho pélvico, só para vocês entenderem, não adianta também eu pedir para ela fazer esse exercício sozinha, porque ela não sabe, ela não tem força. Então, por isso que às vezes ela tem que vir primeiro
fazer esse trabalho de fortalecimento, que às vezes vai ser necessário um auxílio com uma eletroestimulação, para depois a gente encaminhá-la. Aí sim ela vai estar livre, assim, sozinha, para sempre, para o resto da vida, trabalhar o assoalho pélvico. Porque eu digo, saiu aqui do consultório, é para o resto da vida. Fisioterapia não precisa estar aqui no meu consultório, mas o exercício de assoalho pélvico, sim, vai ser para sempre. Ela não pode deixar mais de fazer. Tá? E a questão da consciência corporal, né? Sim. E a gente só adquire treinando. E aquilo a gente vai absorvendo isso e depois a gente passa a perceber. Tá, isso passa a fazer parte da rotina mesmo, da né? rotina. Esse exercício faz parte da rotina. Exatamente. Exato. Deixa eu ver o nosso tempo aqui, Lorena. Tá. Então, a gente está com 40 minutos aqui de live, mas está assim. Já? Você acredita nisso? 40 minutos. Rápido. Agora, a galera que não deixou foi dúvida, viu? Deixa eu só. Eu vi uma pessoa que escreveu aqui, deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho. Mas, pessoal, o importante é isso. Ó. Olha só, Lorena, se fala muito em fortalecimento pélvico relacionado à continência urinária. Quais benefícios trazem, além do controle dessa incontinência? Quer dizer, o fortalecimento, quais são os benefícios? Sim. Foi a Lohane que mandou essa dúvida. Oi, Lohane, não sei se ela está mais aí, né? O benefício do assoalho pélvico, do fortalecimento, além da sintomatologia, na verdade, a prevenção, né, Guilherme? Como a gente acabou de dizer aí. É uma prevenção para evitar qualquer sintomatologia. Além de quadros de incontinência urinária, nós evitamos, como nós já falamos, incontinência fecal, incontinência de flatos e prolapsos. Eu não sei se as pessoas têm consciência disso, mas os órgãos pélvicos, eles podem sair pela vagina, né? Então, sai útero, sai bexiga. Quando eu digo sair, gente, não desloca, não sai, não. Mas eles podem ser visualizados no introito vaginal e até exteriorizar mesmo. Então, esse trabalho, é claro que isso depende de outros fatores, né? São alterações ligamentares também, enfim. Mas a musculatura fortalecida, ela nos dá uma sustentação dessas estruturas, ok? Além desse fortalecimento, é um preparo, estou falando no caso de mulheres, né? É um preparo para o parto. Esse trabalho de conscientização facilita muito o período do parto, o período expulsivo, Guilherme, porque a mulher, ela vai conhecer a musculatura dela. Então, ela vai saber exatamente o momento de relaxar e o momento de contrair, que é o que acontece exatamente ao contrário. No período expulsivo, que é a hora que o bebê coroa e ele vai passar pelo canal vaginal, pelo assoalho pélvico, como ela sente dor, o que ela faz? Ela fecha o assoalho pélvico, o que intensifica a dor. Então, quando a gente trabalha essa conscientização, esse fortalecimento, fica mais fácil ela reconhecer um momento de fortalecer, de contrair, um momento de relaxar. E uma outra situação são as disfunções sexuais. É muito comum, com o tempo, o enfraquecimento da musculatura, né? Não é normal, é comum, tá? Então, isso vai trazendo prejuízos sexuais também. Eu sei que a nossa live é direcionada para isso daria... Mas a fisioterapia, ela tem um nicho dentro da sexualidade hoje muito importante. Eu recebo mulheres desde vaginismo, que é uma fratura muito forte da vagina, que impede uma relação sexual, até mulheres que precisam fortalecer essa musculatura para voltar a ter sensações de libido melhores, né? Então, e esse trabalho, ele tem sido muito indicado por ginecologistas, o que tem sido muito interessante, principalmente o vaginismo, né? O vaginismo só... Temos tempo para eu dar só uma exemplificada aqui, Guilherme? Temos sim. Vamos 5 minutinhos. Rapidinho, tá? O vaginismo, ele é um quadro de contratura muito forte da vagina, muito comum no início da vida sexual, tá? E aí, essa paciente precisa aprender justamente uma conscientização corporal. Então, o ginecologista nos encaminha. Muitas vezes a gente faz um trabalho em conjunto com a psicologia, é muito bacana, e os resultados são rápidos assim e muito bons, né? Então, quer dizer, essa musculatura está envolvida com tanta coisa, com tantos aspectos, né? Eu acho que só tem ganhos, assim, só é positivo quando eles são trabalhados.
tá bom? Não, show, Espero Lorena, que eu tenha show. conseguido responder aí um pouquinho. Alô? Nossa, nós tivemos assim uma enxurrada de conteúdo, assim, de informações. Tá, se eu falei demais? Eu falo muito. Não falou demais, não. A gente falou exatamente, foi bem pontual naquilo que a gente precisava, né? Tá passando pro pessoal. E foi bom que levantou a bola aí para várias outras lives, né? Que a gente pode estar marcando aqui constantemente, sem problema nenhum. Né? Eu acho que isso é muito válido. Acho que as pessoas precisam dessas informações. Essas informações precisam chegar na casa de todo mundo, né? Para quem está assistindo aqui, passar para frente, compartilhar. Isso é importantíssimo, né, Lorena? Sim. Deixa eu te perguntar um negócio. Quem precisar desse atendimento específico, né, com você, onde que as pessoas vão te encontrar? Tá. Ô, Guilherme, hoje eu estou atendendo no Horto, aqui em Patinga. Pode passar o endereço? Pode, à vontade. À vontade. Tá, a casa é sua. Jequitibá, o número é 716. É uma rua que fica atrás da Igreja Católica aqui no Horto, tá? O nome da clínica é Lorena Miranda, Saúde e Beleza, né? Porque eu trabalho tanto com a gineco quanto com a dermato, né? E a dermato. E tem os meus contatos, aí tem as redes sociais que a pessoa consegue entrar em contato com a gente, né? E também dá para passar o telefone de contato aqui. Show. Tá? Show. É só entrar no Instagram, pessoal. Vocês vão entrar em contato com a Lorena muito fácil. Dá para entrar em contato. Tá? E eu queria deixar aqui também o convite para quem for profissional, né, da educação física, ou fisioterapeuta, ou acadêmicos no último ano, Lorena. Eu estou com um treinamento de Match Pilates, né? Que vai estar acontecendo aqui em Timóteo, mais uma vez, tá? A gente teve agora em novembro, foi um sucesso. Sucesso, né? Isso. E a gente está de novo agora, dia 14 e 15 de dezembro. Então, quem quiser participar, pode ir lá na minha bio, aqui mesmo no Instagram, que a gente tem um grupo VIP, onde a gente está colocando alguns conteúdos e a gente faz para essa galera que está nesse grupo aí. Tá? E faz parte, Lorena, de uma formação continuada. Sim. E é uma formação completa do Pilates, que eu dividi em módulos para facilitar realmente para as pessoas que não podem fazer, por exemplo, na sexta-feira. Né? A gente está dando esse curso no sábado e domingo pela manhã. Então ficou bem fácil mesmo. Tá? Eu queria mais uma vez agradecer a doutora Lorena Miranda por passar todo esse conteúdo super enriquecedor. Né? Espero que todos tenham realmente gostado. Eu tenho certeza que todos amaram aqui. E a gente vai fazer mais convites da Lorena. A gente está fazendo mais lives aqui. Ótimo. Foi a primeira vez, não foi? Foi a sua primeira live? Gente, primeira vez, primeira live. Nossa, olha só que legal. E essa vai ser inesquecível, então, com certeza. Pois é, foi muito bacana, Guilherme. Mais uma vez eu vou agradecer o convite, né? Sempre bom, né, a gente falar, igual eu falei, de algo tão importante, né? Que eu acho que é fortalecer o assoalho pélvico, que é tão pouco falado, né? Eu me coloco à disposição para as próximas. Eu acho que a gente tem muito tema aí para ser discutido, muita coisa bacana, né? Para ser falado. Tá bom? Agradeço a todo mundo aí, né? Depois, se tiverem dúvidas também, pode mandar mensagem nas redes sociais que a gente responde, né, Guilherme? Entra no Instagram da Lorena. Lorena Miso. M-I-S-O. Miranda Souza. Olha só, sabendo. Lorena, beijão. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo, tchau para todo mundo. Tchau.